E a Selic subiu de novo. E o que isso muda na tua vida? Eu sou Natália Adzoni, sou educadora financeira e vim falar sobre essa nova alta da Selic que passou de 10,75% para 11,75% ao ano. Para tu entender o que isso influencia na tua vida e como tu pode aproveitar isso da melhor forma. A Selic é a taxa básica da nossa economia. Ela baliza todos os empréstimos, ela baliza todas as taxas de juros, seja entre bancos, seja entre um banco e uma empresa, seja entre tu e um banco. Ela é que vai balizar quanto que fica essa taxa de juros para os empréstimos. Se essa taxa baliza os empréstimos e ela subiu, o que acontece? Todos os empréstimos passam a ficar mais caros agora. O cheque especial deve ficar mais caro, os financiamentos e empréstimos pessoais devem ficar mais caros, mas também fica mais caro para uma empresa pegar dinheiro emprestado para crescer. Se uma empresa queria crescer, mas vê essas taxas de juros atuais, essa empresa pode dar uma recuada e esperar um pouco mais. E é exatamente essa a intenção quando a Selic começa a subir mais, dar uma segurada no mercado, diminuir um pouco o consumo. Por quê? Porque a inflação está muito alta e a Selic é uma das formas de tentar segurar essa inflação. Vou explicar melhor sobre isso. Ao mesmo tempo que fica mais caro pegar dinheiro emprestado, fica bem mais interessante emprestar dinheiro. Qualquer investimento que tu tenha que renda a Selic, por exemplo, um Tesouro Selic que rende a Selic mais uma porcentagem, vai render um pouco mais. Ou alguma coisa que seja tantos por cento do CDI. O CDI é irmãozinho da Selic, eles rendem muito próximos. Então sobe a Selic, o CDI sobe junto. Então qualquer coisa que tu tinha que rendia tantos por cento do CDI passa a render um pouco mais. Ou seja, a cada subida da Selic, o teu dinheiro investido passa a render mais para ti, sem esforço, só porque a Selic subiu. Quando a Selic está baixa, os investimentos rendem muito pouco. Isso estimula o maior consumo, estimula que as empresas invistam nelas mesmas e cresçam, estimula que a economia gire mais. Quando a Selic começa a ficar em patamares muito elevados, os investimentos ficam muito interessantes, porque tu coloca um dinheiro ali e ele trabalha para ti de uma forma muito mais eficiente. Ele traz um retorno muito melhor. Então estimula a poupança, estimula a diminuir o consumo, estimula que as empresas não cresçam tanto, dá uma segurada na economia para conseguir segurar um pouco a inflação que está muito elevada. O que acontece? Por que a Selic toda hora está subindo? O que está acontecendo? Para explicar melhor sobre isso, eu vou abrir um gráfico aqui, só para tu entender na prática o que vem acontecendo. Essa linha azul aqui é a Selic. A Selic é uma coisa que é definida, ela é definida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que é um órgão dentro do Banco Central. Eles definem um valor. Essa segunda linha, essa linha vermelha, é a inflação. A inflação não é definida, ela é medida. A gente olha para trás, pega a média de vários produtos, vê quanto que eles subiram de valor nesse tempo e essa média dá a inflação. Então, a Selic é uma coisa que a gente projeta, que olha para o futuro, para segurar uma coisa que já está acontecendo, que é a inflação, que é olhando para trás. E a diferença entre elas é essa linha preta aqui embaixo, que são os juros reais. Os juros reais é quanto que algo rendeu depois de descontar da inflação. Porque a gente precisa que um investimento renda, se multiplique o suficiente para ganhar da inflação. Então olha o que acontece. Aqui no começo a gente tem a linha azul e a linha vermelha muito distantes. Então a gente tem juros reais mais elevados. Quando elas começam a se aproximar, elas começam a ficar muito próximas, então os juros reais já começam a diminuir. Olha aqui, está mais baixo. Mas de uma forma geral, a Selic anda acima da inflação, para dar uma segurada nisso. Mas o que aconteceu foi que aqui, em julho mais ou menos de 2020, essas linhas se inverteram e a inflação começou a disparar. Só que a Selic continuava baixa. Então o que aconteceu? A gente começou a ter juros reais negativos, ou seja, alguma coisa que rendia a Selic, rendia dinheiro, mas não o suficiente para ganhar da inflação. Vou te dar um exemplo bem prático. Digamos que um ano atrás tinha uma coisa que custava R$500. Se a gente pegar esse valor e corrigir pela inflação, hoje ele deveria custar 550. Na prática não é assim que funciona, a inflação é uma média, tem coisas que vão puxar mais, tem coisas que vão puxar menos, mas ok, digamos que um ano atrás custava 500, hoje por causa da inflação está 550. Mas o que aconteceria se tu tivesse pego esses 500, em vez de comprar, colocado em alguma coisa e investido para render a Selic? Hoje teria na casa de 530. Ou seja, o que acontece? Esse investimento aumentou o valor, ele passou de 500 para 530. Só que não foi o suficiente para chegar nos 550 que custa aquele produto, ou seja, ele não conseguiu ganhar da inflação. É isso que vem acontecendo nos últimos tempos, do meio de 2020 para agora, está muito difícil ganhar da inflação. Aí eu já imagino, então a solução é sempre comprar o que eu estou afim na hora, porque os preços vão subir, então o melhor é nem investir dinheiro. Não, não é assim que funciona. Olha quanto tempo valeu muito a pena qualquer coisa que rendesse a Selic estava ganhando da inflação. Só que em 2020, que inverteu isso,
mas também agora está começando a corrigir isso. A Selic está tão alta porque a nossa inflação está alta e eles estão querendo chegar acima da inflação e voltar a esse normal da Selic andar acima da inflação. Então agora já começa a ter juros reais positivos. O que acontece? A gente precisa investir melhor o nosso dinheiro para que essa subida da inflação não chegue a afetar, não chegue a te atrapalhar muito. A gente vai ter inflação, nem sempre vai ser tão alta como está atualmente, mas a nossa moeda sempre tem inflação, ela está sempre perdendo um pouquinho de valor. Então a gente precisa que o nosso dinheiro se multiplique o suficiente para que ganhe da inflação e mais um tanto. Nos investimentos que têm um menor risco e tem uma liquidez diária, ou seja, tu pode resgatar a qualquer momento aquele investimento e ele sempre vai ter o que tu colocou ou mais. Isso quer dizer que não teve risco. Então ele sempre cresce e tu pode resgatar a qualquer momento. Esses investimentos vão render menos. A gente tem um trio que eu sempre falo que é liquidez, risco e rentabilidade. Liquidez alta, ou seja, eu posso resgatar a qualquer momento. Risco baixo, eu sempre tenho o que eu coloquei ou mais, me dá uma rentabilidade baixa. Isso aqui é onde a gente coloca normalmente a reserva de emergência, ou um valor que a gente vai precisar logo em seguida, que a gente já sabe que vai precisar, não pode prender. Então esse é um valor que a gente sabe que vai render mais ou menos a Selic, ele não vai render muito mais do que isso. Às vezes tu consegue 110%, 120%, mas o mais normal é tu ficar no 100% do CDI ou ficar no Tesouro Selic, que vai render a Selic mais uma porcentagem muito baixinha. Então esse é o valor que a gente vai ter para ter o dinheiro disponível a qualquer momento. Se a gente quer que esse investimento renda mais, aí a gente vai ter que jogar ou com a liquidez ou com o risco. Na renda fixa a gente tem um risco mais baixo, tem o FGC por trás para garantir esses investimentos. Então, para conseguir ter uma rentabilidade maior, a gente vai prender esse investimento por mais tempo. Esse é um jeito muito fácil de multiplicar muito o teu dinheiro, porque daí o teu trabalho é escolher o investimento e deixar ele quieto até o vencimento. Esse é todo o teu trabalho. Aí se tu prender o teu dinheiro por 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, tu vai conseguir rentabilidades de 125%, 140% do CDI, vai conseguir IPCA mais 6%, ou seja, inflação mais 6%. Vai conseguir um pré-fixado sem grande esforço de 13, 14, o Tesouro Direto está pagando mais de 12 atualmente. E o que acontece? Como a gente está com a Selic muito elevada, todas essas taxas de juros dos investimentos estão muito elevadas. A Selic alta sobe o pré-fixado, sobe o que é baseado em IPCA. Então se a gente investe dinheiro agora e aproveita esses valores, a gente vai conseguir essa taxa por muito tempo. Quando a gente estava com a Selic lá em 2%, todos esses investimentos pagavam um pouco. A gente conseguia IPCA mais 2, 3, a gente conseguia um pré-fixado de 8%, não passava muito disso. Então, por a gente estar com a Selic mais alta, ele puxa todos os investimentos para cima. Então, agora é um ótimo momento para tu conseguir essas taxas e garantir essas taxas para os próximos 5 anos. Porque daí tu coloca o dinheiro ali, prende por 5 anos, não pode acessar, não vai conseguir resgatar antes do prazo, mas ele fica se multiplicando e daqui a 5 anos ele te trouxe um retorno maior do que 1% ao mês. E qual foi teu esforço para isso? Simplesmente escolher e deixar ele quieto. Então, vale a pena tu olhar para os investimentos, segurar um pouco o teu orçamento, diminuir um pouco o consumo e olhar para investir melhor o teu dinheiro hoje. Eu vou colocar uma série de vídeos aqui, tem como montar tua reserva de emergência, porque esse é o primeiro passo, a gente não pode pular esse passo. Tem um vídeo sobre qual o próximo passo, que é exatamente mostrando esses investimentos da renda fixa ou da renda variável, para que tu tenha rentabilidades melhores. Tem um vídeo sobre as siglas da renda fixa e eu vou colocar também junto um vídeo sobre investir na prática no Tesouro Direto. Porque o que acontece? Não adianta olhar esse vídeo, entender e não fazer nada, não entrar em ação. Saber o que fazer é muito diferente de fazer. Então tem que entrar em ação, senão não vai ter essas rentabilidades. Senão vai ficar só pensando, devia ter investido na época que a Selic estava tanto, porque as taxas estavam melhores. Realmente ela tinha razão. Depois a Selic começou a cair e as taxas ficaram piores. Então entra em ação agora. Começa a investir agora. Se tu ficou com alguma dúvida, escreve aqui embaixo que eu te respondo. E se tu quer a minha ajuda para investir, para te ensinar a investir na prática, manda uma mensagem e a gente conversa sobre a mentoria. Mas entra em ação, não fica só absorvendo conteúdo, absorvendo ensinamentos sem entrar em ação. Isso dá um cansaço mental e a falta de ação faz com que tu não chegue a lugar nenhum, não tenha resultados. Então, entra em ação. E se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar teu like, te inscrever no canal e até a próxima.